Olá, tudo bem? Eu estou em Tower. Tower é uma fortaleza antiga da Inglaterra. Quando estava em Londres, eu visitei Castelo de Dower e conheci a informação sobre corvos. E claro, encontrei eles pessoalmente. Vocês sabiam que corvos, como se fossem funcionários de Tower, são contratados oficialmente pelo governo da Inglaterra? Nesse vídeo, eu vou falar sobre a inteligência dos corvos no geral e sobre especificamente os corvos que moram no castelo de Dower, sobre comportamento e caráter deles. Hoje em dia, os cientistas têm uma representação clara de que a inteligência dos pássaros foi subestimada. Por que isso aconteceu? Quem estuda a psicologia experimental, especialmente, sabe que a maioria dos experimentos foram feitos em pombos. Lembram quando tentavam mostrar como o pombo memoriza algumas coisas? Era sobre aprendizagem dos pombos, e o pombo não é um pássaro muito inteligente. Os papagaios e os corvos são pássaros mais inteligentes, com certeza. E aliás, o corvo provavelmente é o mais inteligente dentro das espécies dos pássaros. Uma das características que diferencia seres humanos das animais é o uso de ferramentas de trabalho. Sabemos que primatas também conseguem usar ferramentas. Na Gestalt psicologia, tiveram experimentos famosos que mostravam que os chimpanzés usam galhos para alcançar a banana e mostravam quando e em qual situação os chimpanzés aprendiam como usar essa ferramenta. Então, os corvos também conseguem usar e transformar as ferramentas para alcançar seus objetivos. Por exemplo, o corvo consegue pegar um galho, limpar e usar esse galho para tirar minhocas de um buraco. Os corvos que moram na cidade sabem o que eles devem fazer para quebrar nozes. Eles colocam nozes onde carro ou trem passa e assim esperam carro ou trem passar e quebrar noz para eles comerem. Também eles entendem como usar espelhos para localizar objetos. Além de tudo, eles reconhecem e memorizam as pessoas pela aparência e pela voz. As pesquisas recentes mostram que os corvos têm elementos de pensamento abstrato. Eles conseguem reconhecer os objetos pela cor, pela forma e pela quantidade. E até conseguem pensar usando analogias. Num dos experimentos, o corvo tinha que escolher objetos usando comparação. Para o corvo foram dadas 3 xícaras, cobertas com cartões onde tinha desenhos geométricos. A xícara no meio era de controle. O corvo deveria comparar as duas outras com essa. Então, se na xícara do meio, por exemplo, teve 2 quadrados azuis, o corvo deveria escolher o mesmo desenho. Se o corvo escolhesse o correto, ia encontrar minhocas dentro da xícara. Quando os corvos entendiam que tem que escolher pela semelhança, aí complicaram o experimento. Eles deveriam escolher não pela semelhança completa, mas pela analogia. O que fizeram? Por exemplo, se no cartão do meio tinha 2 quadrados iguais, os corvos deveriam escolher o cartão com 2 círculos iguais. E o cartão errado, por exemplo, também tinha círculos, só que com tamanhos diferentes. Ou seja, os corvos deveriam comparar pelo tamanho e não pela semelhança total. Essa tarefa os corvos conseguiram resolver fácil. Rapidamente entendiam que tem que escolher pela analogia e começavam a fazer essas escolhas. Nem precisavam da primeira etapa, o que seria a etapa de ensino e preparo para entender isso. Anteriormente, foi considerado que só humanos e primatas conseguem pensar usando analogias.
E agora a gente pode falar que esse pensamento complexo os corvos também dominam. Agora vamos falar sobre os corvos de Tower. Acham que primeiramente os corvos começaram a morar em Tower porque lá realizavam as execuções. E foram os cadáveres que atraíam os corvos. Depois, em século XVII, o rei Charles II decidiu reconhecer eles como membros, funcionários de Tower, e que o Estado deve dar proveito a eles. Existia uma lenda de que o Império Britânico vai cair se os corvos deixarem Tower. Por isso, desde aquela época até hoje em dia, tenta manter a população de corvos dentro de castelo. Pelo menos 6 pássaros. Atualmente, o Estado continua a dar verba para manter os corvos. E tem uma pessoa especial, o Raven Master, que tem a função de cuidar dos corvos. Agora, menos de 10 corvos estão morando lá em Tower. E todos têm anel com suas características, o registro, que fala a idade, nome e sobre comportamento. Tem casos quando os corvos fogem, mesmo depois de muitos anos morando em Tower. Mas também tem casos quando corvos foram demitidos. Sim, isso não é brincadeira. Se eles são servidores públicos, eles podem ser demitidos. Em 1986, o corvo George foi demitido porque ele se interessava demais por antenas de televisão, o que obviamente incomodava quem morava por perto. E aí, ele foi transferido para um zoológico. É conhecido que os corvos conseguem muito bem imitar o som. Por exemplo, o corvo Thor consegue imitar muito bem as palavras do cuidador, Raven Master. Também, este corvo gosta de tirar sarro de pessoas fazendo essa imitação de sons. Por exemplo, ele pode pousar perto das pessoas e começar a latir como um cachorro. E ele gosta de observar a reação das pessoas que está olhando e procurando pelo cachorro. Obrigada por assistir esse vídeo. Não saiam sem curtir esse vídeo, deixar comentários e se inscrever no canal.